Oi, eu sou a Monalisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. Eu comecei a prestar atenção nas relações de outras pessoas com esse abusador. Comecei a anotar coisas que ele falava para poder depois verificar se eram verídicas ou não. Comecei a prestar mais atenção em tudo. E aí eu percebi que muitas outras pessoas pareciam passar pelo mesmo. Tive a comprovação de que muito do que ele dizia não era real, né? Que havia fraudes em instituições, que havia relação de abuso sexual com outras mulheres, mas essas mulheres, quando eu fui falar com elas, elas não se percebiam ainda abusadas, achavam que fazia parte de um ritual de cura, de um processo de purificação. Essa voz que você ouviu é da Tatiana Badaró. A Tatiana é pedagoga, tem 33 anos e foi a primeira mulher a denunciar o líder espiritual Jair Tércio Cunha Costa, de 63 anos. Desde a denúncia da Tatiana, pelo menos outras 20 mulheres também denunciaram o líder espiritual por abuso sexual. Jair Tércio Cunha é o líder de uma fundação baiana chamada Ocidente, Organização Científica de Estudos Materiais, Naturais e Espirituais. No fim da última semana, a prisão preventiva do Jair Tércio foi decretada. O Ministério Público da Bahia apreendeu endereços dele, muita coisa, livros, anotações e fotografias. E hoje ele é considerado, sim, foragido da justiça. E aí eu tive uma dificuldade para conseguir me desvincular. Eu tive uma dificuldade porque me foi negado esse direito. E a partir daí que eu comecei a tentar denunciar para me proteger mesmo. A partir disso eu comecei a sofrer perseguições, justamente por estar chamando atenção para as fraudes. Eu acho que a gente percebe desde o início que algo não está certo, mas nós fomos quebrados, né, por dentro. Há uma violenta manipulação psicológica, um abuso psicológico violento que nos faz desacreditar de nós, desacreditar da nossa própria racionalidade, da nossa capacidade de julgar, da nossa capacidade de reconhecer o que é certo, o que é errado, e a gente passa a aceitar a palavra daquele sociopata, daquele abusador, como sendo a verdade, não a nossa própria palavra, a nossa própria percepção, nosso próprio discernimento, né? O produtor de reportagem, o Bruno Oliveira, aqui da CNN, esteve em Salvador e conversou com algumas das mulheres que denunciaram o suposto líder espiritual em julho, junto com o repórter da CNN na capital baiana, o Jonathan Gabriel. Jair Tércio Cunha Costa é acusado de violação sexual mediante fraude, lesão corporal com ofensa à integridade mental e estupro de vulnerável contra uma vítima de menos de 14 anos. O Bruno está aqui hoje para contar toda essa história horrorosa pra gente e também os desdobramentos. Bruno, bem-vindo ao podcast Tem Mais, primeira vez? Muito obrigado, Monalisa. Pois é, primeira vez. Espero que a gente consiga ter uma conversa leve, apesar de profunda, porque o assunto é muito grave, né? Mas vamos lá. Bruno, sempre que eu converso com produtores /repórteres ou repórteres /produtores, que é assim que eu chamo aqui da firma, eu gosto sempre de começar o papo perguntando como é que vocês chegaram ao assunto, né? Então, conta pra gente, como é que você chegou até esse caso absolutamente surreal? Monalisa, uma promotora de justiça aqui de São Paulo, a Gabriela Mansur, entrou em contato comigo falando sobre o caso. Ela é uma das criadoras do projeto Justiceiras, projeto esse que foi criado agora durante a pandemia, com o objetivo de receber denúncias de mulheres vítimas de abusos, sejam eles sexuais, abusos psicológicos, enfim. Esse projeto reúne diversas voluntárias. A última atualização que eu tenho, que são atualmente cerca de 3.500 voluntárias, e são psicólogas, advogadas, assistentes sociais. E aí, por meio desse projeto, uma das vítimas, como eu posso dizer, desse suposto líder espiritual, entrou em contato com a promotora, com a Gabriela Mansur, falando sobre o caso, contando toda a história dela. E aí, a promotora entrou em contato com a gente, entrou em contato comigo e me explicou toda a história. Como é que foi a primeira frase que você ouviu que mais te bateu na hora que ela relatou o assunto? Chamou bastante atenção o fato dele já estar abusando dessas vítimas há muitos anos. Por exemplo, essa vítima que procurou a Gabriela Mansur, a primeira vítima, a Tatiana Badaró, ela vinha sendo abusada há pelo menos 14 anos, se eu não estou enganado. Assim, há muitos anos. Ela estava lá nessa seita, digamos assim, desde a adolescência. Então, me chamou muita atenção uma espécie de lavagem cerebral que esse líder espiritual fez com ela e com as outras vítimas. Porque, a princípio, a gente pensa assim, nossa, mas por que elas não saíram da seita?
seita, né? Por que elas simplesmente não pegaram as coisas delas e foram embora? Não é tão simples quanto a gente imagina quando a gente tá ouvindo, Claro. né? Ainda mais mulheres que estavam ali sendo orientadas, algumas desde de crianças, outras desde adolescente, em que os pais também fazem parte daquela seita e as orientam como se ele fosse de fato um deus, sabe? Um líder que assim, olha, ele fala pra fazer isso, você tem que fazer, ele orienta que você o receba e faça exatamente o que ele pede, e aí pode parecer estranho, de repente, pra quem tá de fora, mas é de fato uma influência muito grande que ele tem na vida dessas mulheres, dessas vítimas. E a manipulação, ela é lastreada pela fé. Sim. Que a fé é a convicção daquilo que a gente não vê. Por isso que é tão grave, tão profundo, vai muito além de questões racionais. Por que isso, por que aquilo? Essa discussão não é rasa, né? Ela é bem profunda. Mas então, conta mais pra gente quem é o Jair Tércio Cunha Costa, esse suposto líder espiritual, Bruno. Ele se apresenta como escritor, como palestrante, como engenheiro, enfim, ele se apresenta como alguém que realmente de bastante destaque. Ele, além dessa Fundação Ocidente, que ele é um dos criadores, que é uma seita que ele criou com sede em Salvador, ele também faz parte da maçonaria. E isso foi um pouco delicado, porque a maçonaria é um grupo relativamente fechado, não é tão fechado, simples. machista, só tem homem, bem preconceituoso, tenho várias qualificações aqui por minha conta e risco. Fecha parênteses. Pois é. E, enfim, então a gente teve uma certa dificuldade em conseguir obter informações sobre ele, até pela influência que ele tem em Salvador, por ele fazer parte de uma elite em Salvador. Então, pesquisar sobre ele, chegar até ele, não foi nada fácil, assim, porque ele estava bastante blindado, digamos assim. Mas é isso, assim, ele é empresário também, essa Fundação Ocidente, que é curioso, assim, a influência dele também vai até pela questão da educação. A fundação dele criou uma faculdade em Salvador, criou também um colégio, sabe? Então, assim... Tem ramificações, né? Exato. Tem ramificações. É curioso como, assim, essa influência dele vai além só do culto religioso. É uma espécie de forma de você catequizar essas vítimas por várias frentes. Tanto é que a Tatiana Badaró, que se formou em pedagogia, foi na faculdade que ele é um dos criadores. Essa história, ela é de arrepiar pela crueldade também, né? Claro que a gente tá falando de questão de foro íntimo, fé, enfim, mas a crueldade com a qual ele marcou esses abusos nessas pessoas, nessas mulheres, é uma crueldade com características que até então eu não tinha ouvido. É recorrente, infelizmente, a gente ouvir no nosso país, né, e no mundo afora, histórias de abuso por supostos líderes religiosos, líderes comunitários, líderes de qualquer coisa. Supostos, eles não são. Mas esses relatos, quando eu comecei a ouvir também, eles me chamaram muita atenção, porque eu odeio essa frase, mas nesse caso cabe. Tem requintes de crueldade? Sim, né? É verdade. Agora, fala mais então do que é essa associação, né, essa entidade, essa seita, tem vários nomes, né, você já contou, e tem várias ramificações, é uma estrutura poderosa, é isso? Então, é curioso, porque assim, lá em Salvador eu entrei em contato, eu bati na porta da faculdade, bati na porta do colégio, e talvez também por conta da pandemia, né, tava tudo fechado, Sim. Então eu tive dificuldade para conseguir ter acesso. Quando foi isso mesmo? Foi na última semana de julho. Tá. Importante lembrar que, assim, essa investigação, o Projeto Justiceira recebeu ali, se eu não tô enganado, final de abril, início de maio, e aí chegou até mim no início de julho. Então foram semanas ali, pelo menos umas 3 semanas conversando com as vítimas, tentando entender exatamente a influência do Jair Tércio. E aí, quando eu estive lá, depois que eu já estava munido de mais informações, enfim, entendendo melhor, eu entrei em contato com a Fundação Ocidente, que disse que o Jair Tércio já não fazia mais parte. Eles admitiam que ele é um dos fundadores, um dos criadores da fundação, mas que ele há 2 anos ele havia se afastado, o que eu achei bastante estranho, porque até então eu não tinha essa informação. Mas o que as vítimas nos falavam é que, assim, apesar desse suposto afastamento, ele continuava ditando as regras. Por mais que oficialmente ele não fosse o presidente, o fundador ali e tal, o presidente, assim, atuante, na prática, ele ainda nos bastidores era quem ditava o funcionamento. E aí, a sede fica num lugar meio afastado, em Salvador, e que é com muros enormes, assim, muito altos. Nós estivemos lá, tentando falar também com alguém lá, à procura do Jair Tércio, e é muito difícil você até conseguir entender o que se passa lá dentro, porque, inclusive, algumas das denúncias é que muitos dos abusos foram cometidos lá. E é como se fosse uma fortaleza mesmo, assim, uma casa bem afastada, com muros bem altos, e onde ele ali conseguiu, durante muitos anos, cometer todos esses abusos. Fala um pouco
mais desses rituais aí que ele praticava que estão denunciados, apesar da dificuldade de relatar, né? Mas vamos lá. Eu acho que a palavra direta ajuda quem está nos ouvindo. Algumas vítimas relataram que, assim, que desde que elas têm recordações, assim, quando, por exemplo, elas falavam que estavam com alguma dificuldade, uma questão física, de estarem, de repente, doentes, ou, por exemplo, quando comentavam assim, eu tô com algum problema, enfim, de foro pessoal, tal. Emocional, né? Exatamente. A orientação dos pais era sempre que vá até o Jair Tércio. Ou quando o Jair Tércio resolvia, digamos assim, cometer esses abusos sem nem sequer ter uma desculpa, entre aspas, ele simplesmente avisava as meninas que assim, olha, hoje eu vou visitá-la. Então, hoje eu vou até a sua casa. E para muitas delas, era uma espécie de honra, sabe assim, nossa, eu serei visitada pelo guru, pelo nosso líder. Ou outras, quando eles simplesmente falavam assim, olha, hoje vai lá na minha casa, porque os abusos também eram cometidos na casa do Jair Tércio. Abusos sexuais, tá, gente? Para vocês que estão nos ouvindo, abusos sexuais, claro, abuso emocional também, mas sexuais. Exatamente. A Tatiana Badaró, que eu comentei, teve uma criança na adolescência e mesmo depois, assim, com criança, enfim, ela conta que foi abusada sexualmente durante 5 anos pelo Jair Tércio. Ela começou a fazer parte da Fundação Ocidente no momento de muita fragilidade emocional dela. Ela engravidou com 16 anos e encontrou ali na Fundação um lugar que supostamente a acolheu. É um abrigo mesmo, né? Exatamente. E aí ela se viu ali num primeiro momento acolhida com alguém que de repente entendeu as dificuldades que ela estava passando por ser uma jovem grávida, mas que logo depois que a criança nasceu, que o filho nasceu, ela passou ali a fazer parte dessa fundação e, segundo ela, durante 5 anos foi abusada constantemente, abusada sexualmente, né, vamos frisar isso, pelo Jair Tércio. É por isso que eu falei, a crueldade, ela tá muito escancarada em todos os relatos. Falando sobre abuso, uma coisa que eu lembrei agora que me chamou bastante atenção, uma das vítimas contou que esses abusos eram cometidos com ela e com a própria mãe dela, porque a mãe também frequentava a Fundação Ocidente e comentou que, assim, às vezes era minha mãe, às vezes era eu, às vezes eu era abusada enquanto minha mãe estava na sala, por exemplo. Então era uma coisa que parecia... É estranho, isso chama atenção, mas assim, parecia fazer parte mesmo da rotina das mulheres que ali frequentavam. Tem uma questão que assim, eu sou homem, é óbvio que para uma mulher que tá ouvindo aquilo, talvez batesse até de uma maneira até mais impactante, assim. No meu caso, eu tentava me colocar muito no lugar delas, tentando ter a maior empatia possível, a maior sensibilidade possível, mas era muito difícil vê-las contando aquilo, enfim, com uma dor, com uma raiva, com uma revolta, porque é tudo misturado, né? Uhum. Dor, revolta e também uma autocomiseração, né? Elas se autopunem por não terem denunciado antes, Sim. por terem participado. Então, elas têm a tal da culpa o tempo inteiro, né? Porque essa é uma das questões que os abusados carregam por muito tempo. E os especialistas dizem também que a pessoa vai precisar a vida toda fazer acompanhamento psicológico, que é para se punir menos, né? Para se autopunir menos. Mas vamos lá. Conta como que foi, então, como é que foram essas suas andanças por Salvador. Você falou, chegou lá, de primeira você foi tentar ouvir, tentar achar o lugar, você disse que se deparou com essa tal fortaleza, né? Mas foram quantos dias e exatamente indo bater em que portas? E eu quero saber como é que o Bruno chegou lá emocionalmente, como é que saiu? Bom, eu cheguei na terça-feira de manhã, em Salvador, e aí a primeira coisa que eu tinha em mente é tentar encontrar endereços ligados ao Jair Tércio. Eu tinha as informações que ele tinha já essa faculdade, esse colégio, mas não tinha exatamente um endereço fixo, a residência dele. E também tinha, claro, o endereço da Fundação Ocidente. Então, eu estive nesses endereços. Fui na Fundação, me surpreendi com essa fortaleza, ser um bairro bastante afastado. E no primeiro dia que eu estive lá, depois de algumas, cerca de 30 minutos que eu estive lá, eu já vi que algumas pessoas ali começaram a olhar estranho. Nos chamou a atenção algumas pessoas ali, porque é um lugar bastante afastado ali de Salvador. E percebi que algumas pessoas estavam olhando e tudo mais. Aí depois que a gente saiu de lá, percebi que eu tava até sendo ali... Eu parei numa rodovia pra gente conseguir fazer imagens um pouco mais distantes, pra ter uma dimensão mais afastada do tamanho da fortaleza. E um homem chegou até a gente, parou e perguntou que a gente tava gravando e tudo mais. E aí eu comecei a explicar, falei, tô fazendo uma reportagem, mas não entrei no mérito. E aí ele começou a, digamos assim, a interpelar muito, assim, de uma maneira meio incisiva, assim, meio um pouco grossa e tal. E até que, durante essa conversa, ele falou que fazia parte da fundação e falou assim, olha, vocês não tem nada que gravar aqui,
aqui e tudo mais. Começou ali um clima um pouco hostil. Aí eu falei, não, tudo bem, a gente já tá indo embora, tal, enfim. Ameaçador mesmo. Exato, ameaçador, exatamente. E aí, ao longo dos outros dias, eu estive, como eu disse, já na faculdade, estive no colégio e também estive no Ministério Público, algumas vezes para conversar com as promotoras públicas da Bahia sobre o caso. Emocionalmente, nas últimas 3 semanas, já estava pesquisando sobre o tema, conversando com as vítimas, tentando entender, mas é diferente quando você chega lá e você percebe com mais detalhes todo o caso. Então, eu admito que, assim, num primeiro momento me chocou, mas eu me senti, assim, interessado em descobrir o maior número de informações possíveis, fortalecido, mas ao mesmo tempo impressionado. Mas eu saí de lá bastante tocado, assim, bastante impactado em ter a dimensão de que aquilo era muito, muito mais cruel do que de fato eu imaginava, assim, que era muito mais pesado do que de fato eu imaginava. Eu admito que eu voltei pensando muito, assim, como é triste a situação dessas vítimas. Falando nas vítimas, quantas mulheres denunciaram? Como é que tá essa denúncia, além dela, que você estava contando pra gente? Atualmente, já foram 21 mulheres que denunciaram, que o Ministério Público já registrou. Inclusive, a expectativa do Ministério Público é que novas denúncias sejam feitas. Na última quinta-feira, foi decretada a prisão preventiva do Jair Tércio. Ele, segundo o Ministério Público, ele prestou depoimento no fim de agosto, deu 2 endereços pro MP, o endereço da Fundação Ocidente e o endereço residencial. Porém, na última quinta-feira, teve uma operação e ele não foi encontrado nesses endereços. Porém, a polícia conseguiu apreender livros, fotografias, anotações, para comprovar, de fato, todas essas... para corroborar, melhor dizendo, Sim. com essas investigações. Ele não foi encontrado, então, atualmente, ele é considerado foragido da justiça. E, assim, é difícil cravar, mas ouvindo os relatos, eu imagino que o número de vítimas seja muito maior do que só essas 21 que, até o presente momento, denunciaram o Jair Tércio. Afinal de contas, a gente está falando de abusos que ocorreram por quanto tempo, exatamente? Ninguém sabe precisar exato, mas mais de uma década, sem dúvida. Ah, exatamente, eu ia falar isso, assim, com certeza, eu diria que até provavelmente durante uns 15 a 20 anos, porque a Fundação Ocidente, ela foi criada em 1984, então a gente tá falando de 36 anos, então, sem dúvida, há pelo menos 20 anos, com certeza. Essa história me lembra a história do João de Deus, e o quão cruel, né, que é um homem abusar de uma mulher com a suposta espiritualidade, isso é terrível. Mas, enfim, é um assunto que a gente tem que tratar, assim, para evitar, né, novos casos, novos abusos, para esclarecer a todos. Obrigada, tá, Bruno, pelo relato. A gente vai continuar de olho nessa notícia, sim, e venha mais conversar comigo. Quem sabe numa próxima vez algo mais levinho. Analisa, foi um enorme prazer. Muito obrigado pelo convite, viu? Obrigada, Bruno. Agora eu converso com a promotora Sara Gama. Ela é coordenadora do Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher e é uma das responsáveis por essa investigação toda que a gente está tratando nesse podcast. Sara, muito obrigada por topar conversar comigo aqui no Item Mais. Bem-vinda. Muito obrigada, Mona Lisa. É um prazer estar conversando com você. Agradeço muito a oportunidade. Eu que agradeço demais, até porque a sua participação ela é didática para todo mundo que nos acompanha. Então, Sara, conta como é que esses supostos líderes religiosos, nas mais diversas denúncias, mas falando especificamente, né, sobre essa fundação, a Ocidente, como é que eles agem? Como é que é o modus operandi deles? Tem um padrão de atuação que a gente possa dar como serviço para quem nos escuta, para que, detectado esse padrão de atuação, sair fora e não cair nesse tipo de abuso? Eu diria que tem, sim. Tem um padrão que eles seguem, que é geralmente o seguinte: as pessoas, quando procuram esses líderes, elas estão necessitando de algum apoio, seja em nível emocional, familiar, financeiro, problemas de saúde, né? E geralmente elas procuram quando não encontraram uma resposta em outros locais, né? Então, às vezes é uma doença grave, às vezes a questão familiar é muito complicada, enfim. Então, digamos assim, são as portas que se batem nos momentos de desespero. E alguns líderes, não são todos, graças a Deus, eu diria inclusive que é uma minoria, eles detectam essa fragilidade, né? Eles percebem que aquela pessoa está vulnerável, está propensa a ser manipulada, né? E é exatamente dessa forma que ele age. Ele começa a colocar para aquelas pessoas o quanto elas são importantes para aquela causa, né? Que elas são especiais, que elas são escolhidas, e essas pessoas acabam por acreditar
e permitem, né, as manipulações que a gente tem acompanhado aí, coisas muito sérias, muito graves, e acaba, inclusive, com práticas de crimes contra essas pessoas, né? Então, o modus operandi é mais ou menos isso aí. Eles se aproveitam da fragilidade, colocam que aquelas pessoas são especiais, que precisa delas, né, que elas são escolhidas. A partir do momento em que elas começam a permitir que esses líderes, esses manipuladores, eles tenham acesso à sua vida, a conhecer a respeito das questões familiares, quem são seus parentes, qual o problema que ela está enfrentando, eles conseguem manipular com mais facilidade. Doutora, tem uma pergunta difícil de fazer, mas ela precisa ser feita. As mulheres são mais suscetíveis a esse tipo de abuso? Veja, eu acho que sim. Infelizmente, são mais suscetíveis porque acaba que há um estímulo para as mulheres em procurar sempre alguém, né, que seja... Você sabe, a gente como mulher sabe, né, como é que são as coisas na nossa... O que nos ensinam, né? A ideia de que você vai ter alguém para lhe guiar, que você vai arranjar um casamento. Opa, eu subverto essa ordem, né? Eu, quando identifiquei que o caminho estava errado, eu corto pela raiz, mas eu tive um exemplo dentro de casa, uma mãe muito forte. Em casa, o que sempre pegou foi o matriarcado e não o patriarcado que tem catequizado gerações e gerações de mulheres pelo mundo afora. Pois é, você deu sorte, eu também, viu? Então, assim, as mulheres são mais propensas, Mona Lisa, justamente por isso, porque nós somos estimuladas a ter esse apoio, né? Tem que ter um homem do lado, alguém que guie, que seja quem vai responder, quem vai ser responsável por algumas coisas. Graças a Deus, há uma tendência, nós estamos mudando, mas ainda é muito presente, infelizmente. Sim, infelizmente é isso. Mas é importante nós mulheres falarmos, né, sobre isso, até para dizer que essa arapuca, essa armadilha, surge no caminho de todas nós. E cabe, se a gente cai nelas, levanta e segue a vida, porque há como sim redirecionar em relação a todo esse estado de coisas aí que vitima, que prende, que coloca num segundo plano as mulheres, mas enfim. Eu queria também te perguntar, com a sua experiência, por que as abusadas demoram anos para entender que aquilo foi abuso e, consequentemente, denunciar? Elas relatam isso para vocês? Muito. E por que elas demoram tanto? Porque quando elas começam a se conscientizar de que elas foram suscetíveis, né, de que elas foram vulneráveis, elas têm vergonha. A palavra que as define é vergonha. Então, elas ficam com vergonha de verbalizar o que aconteceu. Elas temem serem julgadas e são, infelizmente. A realidade é essa. Porque vai ter gente que vai dizer, mas você facilitou, mas você fez o quê? Por que você não agiu assim? Porque sabe como é que é aquele julgamento que você faz sem estar na condição daquela pessoa? Isso acontece muito com as mulheres vítimas, sobretudo as vítimas de abuso sexual, né? Sim. Elas são levadas a entender que elas são responsáveis por aquilo, elas são culpadas por terem sido vítimas. Eu tenho certeza que isso seja o maior empecilho para que elas cheguem até nós. Elas precisam primeiro se conscientizar de que foram vítimas e depois quebrar o tabu, a vergonha de chegar até alguma pessoa, até o sistema de segurança pública, até o sistema de justiça e pedir o auxílio necessário. Na sequência ainda especificamente desse caso absurdo da Fundação Ocidente, a Tatiana Badaró fez a primeira denúncia contra o Jair Tércio. Aí vieram outras, né? A gente tem mais de 20 mulheres, se eu não me engano. Você espera que mais mulheres denunciem? E emendando na pergunta, qual a importância de uma vítima falar abertamente, sem medo, sem vergonha, sem culpa sobre tudo isso? Exatamente o que aconteceu. Quando a Tatiana falou e ela colocou isso em rede social, o que é que ela fez? Ela abriu a possibilidade de outras mulheres também chegarem até nós e dizer, olha, eu também fui vítima, eu também passei por isso. Porque a Tatiana, ela rompeu exatamente com o sentimento de culpa e o sentimento de vergonha. Daí ela pôde possibilitar que outras aderissem. E olha, Mona Lisa, você não imagina a importância que tem quando um depoimento é colhido e logo depois você ouve outro depoimento e outro depoimento e outro depoimento e você começa a
saber que tem uma coesão, começa a perceber que há, né, toda uma linha que direciona, isso facilita muito a ação da justiça. A gente realmente se sente seguro, né, no momento em que nós vamos tomar qualquer ação dentro do que a lei permite, sabendo que não se trata apenas de uma. Embora, eu sempre falo, não importa se é uma vítima só, né? O crime aconteceu e tem que ser devidamente julgado e, se for o caso, punido. Mas quando uma vítima fala, como foi o caso da Tatiana, ela abriu a possibilidade de que outras mulheres se aproximassem e hoje nós temos mais de 20 que já chegaram até nós. Eu adorei entender essa história mais com você, mas o que eu gostei mais foi de te conhecer. E eu quero dizer para todo mundo que nos escuta que não é fácil, tá? Ser dona de todas as decisões da sua vida. O preço será alto, mas é muito bom pagar esse preço. O quanto antes nós mulheres fizermos essa opção, né, pelo caminho solo da integridade, claro que você pode ter pessoas do seu lado, dividir amor, dividir momentos, mas sem querer ser sustentada emocionalmente, financeiramente ou qualquer outro tipo de coisa. Você precisa se bastar. É difícil? É. Mas dá sim pra se bastar. Pelo menos é o que eu tento perseguir. Adorei, tá, Sara? Eu também. Eu costumo dizer, Mona Lisa, que não existe felicidade sem autonomia. Isso! Corroboro. Então, assim, que a gente tenha parceiros. Eu, graças a Deus, eu tenho um parceiro de vida, né? Eu tenho alguém para compartilhar, mas eu sou dona de mim, né? Ele é dono dele e eu sou dona de mim. Isso é que nos torna íntegros o suficiente para a gente estar com quem a gente quiser, o tempo que a gente quiser. Eu acho que essa autonomia é fundamental. A mulher tem que se sustentar, tem que ser dona de si, tem que ter o direito de dizer o que quer, né? Eu acho isso também, eu concordo com você plenamente, é uma coisa que eu estimulo muito. Eu tenho 2 filhas também que eu já coloquei no mesmo caminho. Maravilha. Para que a gente fortaleça, né, esse protagonismo feminino. Nós precisamos muito disso. Sim, para se defender, né, de possíveis abusos, sejam eles quais forem. Um beijo para você, bom trabalho, continue firme nessa luta e até uma próxima. Até a próxima. Agora, o outro lado dessa história, a defesa do Jair Tércio Cunha afirmou em 2 de agosto, abre aspas, os fatos narrados não condizem com a conduta de seu cliente e o mesmo afirma jamais ter agido com violência em seus relacionamentos afetivos, fecha aspas. Bom, é isso. Amanhã, então, a gente se ouve. Sim, a gente se ouve. Até.